Olá, eu sou o jornalista Guilherme Bucci e você está no Diálogos, o podcast do Diário Campineiro, o canal do jornal no YouTube. Hoje temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios, no Hotel Vila Rica, o deputado estadual Rafa Zimbaldi. Rafa, obrigado pela sua presença. Guilherme, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, o convite, já parabenizando o Diário Campineiro por todo esse trabalho, levando sempre a notícia muito séria, e pelo podcast também, né, levando a informação, trazendo o conhecimento da população aqui, o trabalho dos nossos políticos, dos nossos mandatários aqui da cidade de Campinas e toda a nossa região. Maravilha. Rafa, vamos começar falando um pouquinho de Campinas, política local. Em 2024, o Rafa foi candidato a prefeito. Em um mês e meio antes da eleição, o Rafa estava numa disputa com o prefeito que foi reeleito, Dário Saad, um próximo, 30% para um, 20% para outro, algumas pesquisas um pouquinho mais, um pouquinho menos. E, de repente, no final da eleição, aconteceu alguma coisa, o Rafa acabou em terceiro lugar com cerca de 8% dos votos válidos. O que aconteceu? Como é que foi essa disputa, Rafa? O que aconteceu para que as coisas não tenham dado tão certo como você esperava? Ô, Bucci, o poder da máquina é muito grande, né? Você brigar aí com uma máquina municipal, né, do tamanho de Campinas. Nós estamos falando de uma cidade com 10 bilhões de reais, um número de funcionários comissionados absurdamente grandes, né, e você tem um número de partidos que estão pendurados literalmente nas máquinas, através de secretaria, assessorias, muito grande. Então, quando você entra numa disputa, você entra já sabendo, né, o cenário. E aí, do outro lado, nós tínhamos o outro concorrente, que era o PT, que tinha também a força do governo federal, né, o PT, o presidente Lula entrando diretamente, e tinha o Rafa. Né, o Rafa, numa condição muito menor, com um partido muito pequeno, e que nós fizemos uma campanha muito transparente e sem fazer grandes acordos, entendeu? Então, eu sempre digo o seguinte, Bush, às vezes é melhor perder a eleição sozinho do que ganhar com grandes acordos, né? Então, eu posso dizer para você o seguinte, eu fiz uma campanha muito, muito transparente, muito tranquila, uma campanha pequena, dentro das nossas condições políticas e financeiras, né? Mas saímos vitoriosos, né? Meu pai, Salvador Zimbaldi, já fui vereador, deputado federal. Meu pai falou o seguinte: você só é derrotado naquela campanha que você não participa. Então, assim, eu me sinto vitorioso porque nós entramos numa campanha de cabeça erguida, saímos de cabeça erguida e que enfrentamos aí esse poderio financeiro, esse poderio da máquina pública e da máquina partidária muito grande. Tá certo. Passados alguns meses, né, da eleição, nós já estamos chegando em abril, já. Como é que você avalia o cenário hoje do governo do segundo mandato do prefeito Dário Saad? Bush, eu sou um cara que tenho a minha relação, o meu respeito pelo prefeito Dário, pelo ex-prefeito Jonas, como pessoas, né? E a forma como eles fazem política, eu acho que não é a mais correta, não é aquilo que a cidade precisa. Por quê? Porque eu posso dizer uma coisa para você, que a gente que houve muita discussão durante o período eleitoral. O jogo e a mentira, né? Podemos dizer aqui o seguinte: o BRT continua não foi entregue até hoje, continua atrasado. A totalidade da obra, você fala? A totalidade da obra. A história, por exemplo, do Palácio da Justiça, entendeu? Que agora falaram, eu defendi o poupa-tempo da saúde, agora ele falou que é o poupa-tempo dos serviços públicos. Ele defendia a Câmara Municipal lá. A saúde está pior do que estava. O abandono nos postos de saúde, né? O abandono do Mário Gatti, a maquiagem que foi feita no Mário Gatti entregando aquela obra
né, fake, totalmente fake, que era só a recepção e você colocar um... Então, assim, eu não posso ter compromisso com uma administração que não tem um compromisso com a população. Gestão pública você faz de maneira correta e de forma transparente, onde quem vai ser beneficiado é sempre a população. Então, a gente vê que o governo ele usa muito as redes sociais, o atual prefeito ele usa muito as redes sociais, sempre tentando, de uma forma mais descontraída, convencer a população, mas, de outro lado, você tem lá pessoas morrendo, continuam morrendo dentro do Hospital Mário Gatti. O Mário Gatinho não existe até hoje. O Hospital Ouro Verde totalmente abandonado, os prontos-socorros totalmente abandonados, os postos de saúde, então, nem se fala. Uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia eletiva hoje demora 6 meses, 1 ano, até 2 anos. Então, assim, eu tenho respeito como pessoa. Agora, eu não posso, politicamente, concordar a forma que eles fazem a administração. Entendi. Vamos pensar um pouquinho num caso específico, que é uma coisa que tem se arrastado há muitos anos aqui em Campinas, que é a licitação do transporte coletivo. Nessa semana, a prefeitura anunciou a liberação para consulta pública do novo edital do transporte. Você tem acompanhado esse processo? Você chegou a ver esse edital? O que você pode falar para a gente da sua opinião sobre isso? Faço um desafio com você de novo, Bush. Assim como eu fiz lá atrás, né, com toda a imprensa de Campinas. A licitação não vai sair. Mesmo com o edital novo, com as mudanças? Mesmo com o edital novo, não é interessante para os empresários. Mas não fica interessante a partir do momento que ele aumenta em mais de 3 bilhões a projeção de faturamento, subsídio? É que a relação ali é diferente. A relação é diferente. Hoje está muito cômodo para os empresários do transporte público de Campinas, porque você tem uma tarifa de R$ 6,20, na campanha era R$ 5,90. Virou o ano, ganhou a eleição, R$ 6,20. Você tem um subsídio de R$ 200 milhões por ano, uma das tarifas mais caras do país e um transporte público de péssima qualidade. Não tem qualquer tipo de exigência, porque só funciona através do emergencial. Então, você não tem ônibus novo, você não tem compromisso com horário, você não tem compromisso com número. Nós estamos aí entre 850 e 900 carros até hoje. Desde a pandemia, os carros não voltaram à normalidade. Hoje, no mínimo, em Campinas, para você cobrir Campinas, você precisa de 1.500 carros, 1.500 ônibus. Então, você tem a tarifa cara, você tem um subsídio alto e você tem um transporte público de péssima qualidade. É interessante para quem? Ter um novo investimento. Né? Então, essas empresas que estão aí não têm interesse. Eu posso dizer, Bush, que durante o processo, né, eleitoral, e eu continuo defendendo isso porque eu estudei muito essa questão do transporte público, hoje você tem, né, um contrato de mais de 700 milhões de reais. Se você mudar o sistema de transporte público, ao invés de você fazer com que essas empresas participem da tarifa, você fazer um aluguel do transporte público, do carro, com um motorista, você vai pagar entre 35 e 40 mil reais. E eu estou falando um preço de mercado que nós estamos vendo aí em várias cidades. E aí a forma como você vai fazer, que eu coloquei no meu plano de governo, o aluguel, você aluga com o motorista, e aí a tarifa, quem faz a gestão, não é a tal da Transurc, que quem manda são os empresários. Quem faz a gestão da tarifa é o município. Consequentemente, você já tem 200 milhões de reais de subsídio, você vai ter uma tarifa menor e você com menos de 700 milhões de reais, e na época eu fiz um cálculo, dava em torno de 600 milhões de reais, nós conseguiríamos colocar ônibus novos, com ar-condicionado, com total segurança, Wi-Fi, e também você conseguiria diminuir a tarifa e aumentar de 850 para 1.500 ônibus.
Então, você conseguiria atender a população e ainda diminuir a tarifa. Quase dobrando a frota. Mas então, pela sua visão, nós não vamos conseguir resolver esse problema em julho, como em tese a prefeitura está achando que vai ser feito. Eu não acredito. E qual é o caminho? É desamarrar os compromissos empresariais. Você acha que é isso que está travando esse processo? Lógico. Nós temos há quanto tempo com contrato emergencial aqui? Quase 10 anos? Mais, né? Daí para mais. Mais, né? Daí para mais. Então, você tem uma amarra muito grande. Por exemplo, ao invés do BRT, quase R$1 bilhão, nós não poderíamos ter aqui um transporte ferroviário, um metrô de superfície ou alguma coisa parecida? Né? Fazendo aí uma concessão, uma PPP com uma empresa chinesa, uma empresa espanhola, uma empresa portuguesa, as grandes multinacionais que estão querendo investir no Brasil, como a gente tem o trem intercidades. Campinas é uma referência. É uma grande cidade, né, que continua trabalhando no passado. Eu não estou falando que o ônibus não é importante. É importante, mas você precisa trazer um outro modal de transporte público. E Campinas está preparada para isso. Campinas tem orçamento para isso. Campinas tem condição para isso. Então, nós não somos mais a cidade de 100, 200 mil habitantes como nós éramos no passado, né, e falar, é muita coisa, é muito investimento. Hoje, não. Nós somos uma cidade de 11 bilhões de reais de orçamento. Então, nós precisamos olhar para o futuro e copiar aquilo que está dando certo. Né? Cidades como Vargem Grande Paulista, São Caetano do Sul, nossa vizinha aqui, Paulínia, são empresas que mudaram a forma de transporte público, que a prefeitura faz a gestão e sempre fazendo alocação de ônibus. Você falou do trem rápido, né? Do trem intercidades, desculpa. Está indo tudo certo o projeto? Você acha que vai começar certo. Em breve as obras mesmo? Nós tivemos aqui, se eu não me engano, ontem, é que eu tenho que pegar aqui no celular, mas nós tivemos ontem já o decreto do governador para regramento do sistema de bilhetagem. O processo já está todo definido, não me lembro o nome da empresa, é uma empresa, se eu não me engano, chinesa, que já está começando o investimento. É uma obra muito importante, né? Que nós vamos ter essa malha ferroviária que liga Campinas a São Paulo. Num segundo momento, nós vamos ter essa mesma malha ligando de São Paulo até a Baixada Santista e também o Vale do Paraíba. E, cara, depois, o futuro, né, a gente sabe que ligando a ferrovia para todo o interiorzão... Assim, tem que levar para mim a Ribeirão Preto um dia, quem sabe, então, até chegar bora. lá. Eu não tenho dúvida que, a partir do momento que nós tivermos esse investimento, aqui ninguém segura mais o Estado de São Paulo, no sentido ferroviário. Entendeu? Então, nós vamos. Esses dias eu até brinquei. Esses dias não, essa semana eu até brinquei com o meu motorista, né? Que ele sempre fala que o Jair é o meu anjo da guarda, né? Que me carrega. Eu falei assim: ó, nos próximos anos aqui, eu quero vir para São Paulo. Estava passando na frente da Estação da Luz. Eu falei: você vai me deixar lá na Estação Cultura e você vai me pegar aqui na Estação da Luz. Pode ser, não? Então, assim... Porque, não, seria fantástico. Poder ir para São Paulo de trem, né? Porque hoje, Bush, você tem... você leva... E eu digo para você que eu vou e volto, né, de Campinas todos os dias que eu vou para São Paulo, no mínimo 3 vezes por semana, às vezes 4 até 5 vezes. É 2h30, 3 horas para você sair de Campinas, sair de casa, até você chegar no seu local. Para chegar na Assembleia Legislativa. Sem falar no estresse, no trânsito e uma porção de coisas que... É que assim, eu vou trabalhando, porque como eu tenho ele que me ajuda, mas agora imagina você trabalhando, e aí eu estou falando aqui com os executivos, com os profissionais que usam esse trajeto todo dia, né, e que precisam ir dirigindo. Aí imagina o cara sair de Campinas ou de qualquer lugar aqui do interior, né? Imagina sair de Americana, né? Pegar em Anguera, o fluxo da Anguera e depois pegar a Bandeirantes ali. Para chegar em São Paulo. Então, assim, o cara chega já numa estrutura emocional, psicológica, de estresse muito grande. Né? Então, assim, o trem ele vai facilitar muito e é isso. Quando você tem um modal de transporte público diferente, confortável, com ar-condicionado, mais barato, com segurança, todo mundo vai querer usar.
Todo mundo. E aí nós estamos falando aqui com a pessoa de baixa renda e com o empresário, que ele também vai querer usufruir. Porque se você oferece segurança, se oferece o transporte público de qualidade, é como na Europa, como nos Estados Unidos. Vamos democratizar o transporte. É isso. Eu espero poder ver isso um dia e a gente está bastante animado com essa possibilidade. Eu acho que nós iremos ver. Né? Não da forma que nós gostaríamos, que aí isso vai ficar para os nossos filhos, mas eu acho que com o governo Tarcísio, né, sempre respeitando os antecessores, todos aqueles que passaram, desde Mário Covas, mas o trem Intercidades, que começou lá atrás com Mário Covas, que hoje está saindo esse projeto do papel, acho que o governador Tarcísio ele foi audacioso, né, ele foi corajoso em tirar esse projeto do papel, e eu acho que é daqui para frente. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre política campineira. Há uns dias atrás, o ex-prefeito Jonas, deputado federal, esteve aqui adotando um discurso meio à direita, que é um pouquinho diferente daquilo que ele vinha pregando e até onde ele está atuando hoje, que ele está hoje em Brasília, como deputado federal, fazendo base do presidente Lula, do governo, exatamente, do governo federal. E ele adotou um discurso bem à direita, em temas como Israel, como Venezuela, como liberdade de expressão, como Supremo. Jonas, no final da entrevista, me disse que ele pode ser candidato a prefeito em 2028, desde que haja uma lista, uma composição em torno do nome dele. Como é que você, Rafa, que terminou agora uma eleição, vê esse cenário já para 2028? Já começou já a estruturação desse cenário? Eu digo com muita tranquilidade, Bush, que quem vai decidir é o Jonas. Não tem outro. O Jonas continua prefeito até hoje. O Jonas continua no governo até hoje. Né? Seja através do Vandão, através do Dário, através de muitos secretários. A gente, né, mais de 70% dos secretários é indicado pelo Jonas. E respeito, eu acho que a posição política dele e a forma como ele fez, eu decidi por não fazer parte mais do grupo. Eu fui presidente da Câmara, fui líder de governo dele, fiz parte do grupo político dele, mas eu posso dizer o seguinte: essa decisão não passa por partidos, não passa pelo Dário, não passa, é o Jonas que vai decidir. Então, assim, eu vi a entrevista. Se ele quer, né, se ele tem o desejo dele, e eu acredito que ele tenha, né, como candidato aí, o Vandão, que sempre foi um cara da relação, braço direito dele, vai ser o Vandão. É que eu acho que o Vandão ele não tem a expressão política necessária, né? Mas o Vandão é um grande articulador, né? Então, assim, o Jonas vai decidir se ele será o candidato, se o Vandão será candidato ou se qualquer outro do grupo será candidato, né? Então, assim, eu acho que não começou, porque quem vai centralizar todas as informações, toda essa articulação política é ele. Então, eu vejo que hoje Campinas tem muito para crescer. Nós temos uma Câmara de Vereadores importante, e eu acho que a Câmara de Vereadores teria potencial de estar num outro nível, assim como eu sempre defendi a independência. Eu sei que em qualquer lugar do mundo, no mundo, né, numa política democrática, nós temos a base de governo, nós temos a oposição. É que essa base de governo aceita tudo de uma forma imposta pelo governo como deve ser votado. Mas hoje a Câmara de Vereadores ela tem uma qualidade para ter outras lideranças. E eu defendo que Campinas deva ter outras lideranças. Você está falando de uma submissão do Poder Legislativo, então, ao governo hoje? Total, isso eu não tenho dúvida. Né? Respeitando a independência de cada vereador, mas hoje eu não tenho dúvida. Mas a Câmara de Vereadores, os vereadores hoje têm condições, né, de, ao invés de fazer os acordos, a troca de cargos, os partidos políticos, a troca de secretarias, né, ter uma Câmara de Vereadores que discute os problemas da cidade em alto nível. E eu posso dizer para você, eu sou base de governo,
dentro do governo de Estado, ajudo o governador Tarcísio, mas o nosso trabalho lá sempre é de forma muito independente. Não é porque o governador manda um projeto que nós vamos sair aprovando, né? Existe todo um contexto político dos posicionamentos políticos partidários, e o Tarcísio ele conseguiu construir isso, porque se você pegar hoje os partidos, né, da base de governo dele não são exatamente na troca de cargos, né, na troca de cargos, de secretarias. Então, é uma discussão em alto nível. Então, o que Campinas precisa e merece é exatamente isso. E aí, Bush, eu fui candidato a prefeito, fui vereador 4 mandatos, estou no 2º mandato de deputado estadual. Campinas está carente de lideranças, né? E tem que acabar, porque a gente vive num falso coronelismo, né? Então, assim, quem manda, a gente sabe, né? A gente acabou de falar que o Jonas tem todo o meu respeito, minha admiração, chegou onde chegou, saiu lá de baixo, né? Radialista, foi vereador, foi deputado, foi prefeito, mas isso tem que acabar, né? A discussão ela tem que ser democratizada. As lideranças políticas, como dentro da Câmara de Vereadores, precisam crescer, né? Não pode querer dizer o seguinte: ó, todo mundo tem que ficar debaixo da minha asa, né? E foi exatamente nisso que foi a minha decisão desse rompimento. A coisa precisa ser transparente, a discussão precisa ser transparente, não pode ser a opinião pessoal de uma única pessoa colocar tudo em xeque a administração de uma cidade como Campinas. Nós estamos falando hoje, literalmente, da 2ª maior cidade, tirando a capital, é a 2ª maior cidade em número de habitantes, né? É a primeira cidade com maior orçamento do estado de São Paulo. Nós temos um orçamento maior do que Guarulhos hoje, com uma população menor. Então, nós precisamos olhar Campinas de uma forma diferente, de uma forma democratizada de verdade, respeitar as lideranças políticas, respeitar, né, o poder legislativo, e é isso que eu venho defendendo. Você falou um pouquinho de legislativo. Como é que é o Rafa em relação, por exemplo, à próxima eleição em 26? Nós vamos ter a eleição de presidente, governadores e também deputados. O Rafa vai ser candidato a deputado estadual de novo? Bush, nós estamos discutindo isso internamente. Eu tô numa conversa muito avançada com a União Brasil, né? Não é segredo para ninguém, até porque isso é público. União Brasil foi um partido que defendeu tudo isso que eu venho defendendo, que eu falei aqui. Por exemplo, União Brasil, eles tinham 3 secretarias aqui dentro do governo municipal, tinha mais não sei quantos cargos lá, e a discussão ela foi muito num nível muito acima, discutindo os problemas da cidade, né? E não foi à toa que a União Brasil veio para nossa campanha, lançou a nossa candidata, a Raquel Rimoli, Cabo Raquel Rimoli, Corpo de Bombeiros, como nossa vice-prefeita. E foi um partido que ganhou meu total respeito, né? E eu respeito também o Cidadania, que é o meu partido hoje, né? Que é um partido que acabou por conta aí dessa reforma eleitoral, ela acabou se diminuindo, né? Então é um partido que eu não sei quais são os próximos passos. Eu tenho participado, mas a federação com o PSDB já não vai existir mais, porque o PSDB já vai fazer fusão com outro partido. O Cidadania ou vai fazer uma nova federação ou vai, né, se fundir com outro partido. Então, o Cidadania, né, nos próximos anos aí deixará de existir. Então, o nosso caminho é a União Brasil. Nós estamos discutindo se será candidato a deputado à reeleição, a deputado estadual ou a deputado federal, né? Eu acho que é uma discussão ainda interna, partidária. Nós temos aí o nosso mandato a ser cumprido, e esse ano eu tenho cumprido, eu tenho feito menos essas discussões políticas eleitorais do que porque o mandato precisa ser cumprido. Então, você imagina, se a gente ficar só pensando na eleição do ano que vem, a gente não trabalha.
né? Então, o nosso caminho provavelmente é a União Brasil, já assumiu a União Brasil aqui em Campinas, mesmo estando filiado ao Cidadania, né? E aí, lógico, né? O nosso posicionamento ele é claro, transparente. Eu sou um cara de direita, eu defendo, eu tenho os meus princípios. Logicamente que eu não ignoro projetos da esquerda, eu sou um cara do diálogo, eu não sou um cara radical, eu sou muito do diálogo, né? Então, eu acho que, às vezes, as discussões ideológicas entre direita e esquerda, ela é muito aflorada, né? Então, eu acho que nós precisamos, de uma forma muito tranquila, ter no país um debate em alto nível, né? Respeitando as diferenças. E é por isso que eu me identifico muito com o Tarcísio, né? Embora o Tarcísio teve o seu posicionamento político por conta da questão partidária aqui em Campinas, mas é um cara que eu respeito, é um cara do diálogo, é um cara que ele precisa sentar na mesa com o Lula, né? Independentemente das diferenças políticas, ele vai sentar. Ele vai sentar. Por quê? Porque ele tem o seu papel como governador, né? Eu, como deputado, tendo meu posicionamento à direita, não é por isso que eu vou deixar de sentar com deputados da bancada do PT e fazer uma composição no sentido de aprovar um projeto importante para o Estado, ou ir até o governo federal, até o presidente Lula, até o vice-presidente Alckmin, até um ministro, para trazer recursos para a nossa cidade, para a nossa região. Então, eu acho que a discussão ideológica ela tem que ser feita, mas tem que ser feita no momento adequado. E que momento que é esse, Rafa? Esse momento é na disputa eleitoral. Agora, nós temos que governar, agora nós temos que trabalhar em prol da população e do crescimento e desenvolvimento dos nossos municípios. Tá. Você falou agora há pouco do governador Tarcísio de Freitas. Muito se fala sobre o cenário do ano que vem para a eleição de presidente, que o Tarcísio seria um candidato que a direita, vamos dizer, admira e gostaria, de repente, que ele pudesse ocupar a vaga do ex-presidente Bolsonaro. Como é que você vê essa questão? Você acha que o Tarcísio pode ser candidato a presidente ano que vem? Ainda não? Como é que é a tua avaliação? Respeitando, né, o posicionamento político do Bolsonaro, eu acho que o Tarcísio é um cara muito qualificado para isso. Eu vou ser sincero que ele é um cara que me surpreendeu muito, Bush, pela forma de administrar dele. É um cara que nunca foi político no sistema, na questão eleitoral, né? É a primeira vez. Um cara que sempre foi um grande técnico, saiu, né, de trás das cortinas e ganhou uma eleição de governador. Eu acho que ele estaria muito preparado para ser o nosso candidato a presidente da República. Eu não tenho dúvida disso. E teria, com certeza, todo o meu apoio. Mas, conversando com o Tarcísio, eu não vejo hoje uma disposição, não é pessoal, mas política, nesse momento, de ser o candidato a presidente, independentemente das decisões da justiça em cima do nome do Bolsonaro, porque ele acha que ele pode trabalhar muito mais pelo Estado de São Paulo. Então, eu vejo hoje muito mais próxima uma candidatura à reeleição e por decisão muito dele, né, e eu respeito isso, do que uma candidatura a presidente, né, que com certeza teria todo o meu apoio, minha disposição para ajudá-lo. E nós temos muitos nomes, né, que poderia, por exemplo, disputar o governo de Estado. Mas eu acho que ele é um cara que ele está muito propenso a ser o candidato à reeleição do que ser o candidato a presidente. Lógico que essa discussão ainda vai acontecer e provavelmente isso acontecerá no primeiro trimestre do ano que vem, né? Eu acho que não vai ser uma decisão de agora, até porque eu acho que ele não pode antecipar uma discussão dessa, até pensando no Estado, pensando no governo, pensando nas relações com os municípios. Eu acho que ele tem que protelar essa discussão eleitoral
o máximo que ele puder. E lá na frente, né, logicamente, vamos respeitar aí o posicionamento dele. Mas há muita gente trabalhando por isso, não tem? Eu acho que Eu não sei a inviabilidade do Bolsonaro hoje, ela abre espaço para uma mas eu não sei pessoa com o perfil dele ou não. Eu não sei se trabalhando. Eu não sei se Ou trabalhando. torcendo, vamos dizer. Eu acho que torcendo. Né? Cara, eu acho que se o Tarcísio fosse o nosso presidente hoje, né, eu acho que o cenário seria totalmente diferente. Né? Se eu pudesse dar uma opinião, eu sou da opinião que ele deveria ser candidato. Mas eu estou trabalhando, o Rafa está trabalhando para que isso aconteça? Não. Porque eu acho que essa discussão ela tem que ser no próximo ano. E nós temos também nomes, né? A gente não pode descartar os nomes que estão aí. Eu quero destacar, Quem? por exemplo, o Ronaldo Caiado. É um cara muito bem preparado, né? Um grande governador. Nós temos o Zema, né, de Minas, que também fez um baita governo. Nós temos o Ratinho. Nós temos nomes bons. Lógico que você precisa, numa discussão eleitoral nacional, você passa pelas discussões partidárias, você passa de um peso político. Né? O Estado de São Paulo tem esse peso. São Paulo e Minas têm um peso muito maior do que os outros estados no sentido eleitoral. Né? Mas eu acho que essa discussão ela não pode ser muito antecipada, porque o governador Tarcísio ele tem uma obrigação, e eu, como deputado, também tenho a minha obrigação, que é trabalhar nesse mandato que nós estamos. A disputa política ela tem que ser protelada o máximo. Né? O governador ele precisa continuar sentando com o presidente, né, buscando recursos, como o túnel lá de Santos, como o trem intercidades, como investimentos importantes, e essa discussão para o Estado de São Paulo precisa continuar acontecendo. Esse túnel é outra coisa que eu gostaria de ver ainda. Vamos torcer para que ele fique Vai pronto acontecer. logo. Né? Já começou, inclusive. Já começou. Vamos falar um pouquinho, você falou do Cidadania. O Cidadania tem hoje nas suas fileiras aqui em Campinas um vereador, o Vinícius, né, o Vini Oliveira, que tem criado algumas polêmicas com algumas entidades, como a Unicamp, por exemplo, que é um patrimônio de Campinas, como o CREMESP, que é uma entidade inquestionável, e até com os parlamentares na Câmara mesmo, algumas polêmicas e tal. Como é que o Rafa vê hoje a postura do Vini, a maneira como o Vini está levando esse primeiro mandato dele na Câmara? O Bush, o Vini foi um menino que eu acreditei, né? E que o que vários partidos fecharam a porta para ele, eu abri. Né? Hoje não existe mais, ele deixou de me procurar, ele deixou de ter uma relação e respeito por isso. Né? Ele é um jovem, né, com seus ideais, assim como eu fui vereador com 22 anos. Logicamente que eu não tinha exatamente esse comportamento, porque assim, volto a dizer, as disputas ideológicas ela precisa acontecer no momento eleitoral, no momento adequado. Né? Por que eu vou sair do meu contexto, da Assembleia Legislativa ou da Câmara de Vereadores, vou brigar com um movimento que está acontecendo que é totalmente de esquerda? Qual é a motivação? O que muda? Né? Então, assim, mas eu acho que ainda é cedo, nós estamos indo para o 4º mês de mandato, ele vai ter a maturidade, eu acho que ele vai enxergar, né, qual é o verdadeiro papel do vereador, né, o que faz um vereador, qual é a função do vereador. Então, e aí o diálogo sempre é muito importante. Né? Eu vi os posicionamentos dele, eu sempre, né, por exemplo, essa questão de Hospital Mário Gatti, essa questão é um desafio que existe, né? Mas nós precisamos respeitar também as instituições, né? Nós precisamos respeitar as pessoas, nós sabemos como é, por exemplo, um plantão médico, a gente sabe. Né? O problema, por exemplo, eu vou voltar aqui no Mário Gatti. Os funcionários hoje do Mário Gatti têm todo o meu respeito e eles estão totalmente sobrecarregados. E aí eu estou falando aqui do funcionário da limpeza,
do funcionário da segurança, do enfermeiro, do médico. Nós estamos falando dos profissionais da saúde em si. Porque hoje Campinas sofre com um problema muito grande, com a falta de investimento, com a falta de disposição. Nós temos um orçamento bacana, mais de 1,6 bilhões só para a área da saúde. Então, como eu disse, né, o Cidadania deu o espaço que precisava ter, que precisava dar, acreditando, né? Mas eu acho que é normal e é natural quando o cara ganha uma eleição para vereador, principalmente o seu primeiro mandato, ele tem, e aí eu não estou falando só do Vini, né? E eu, aos meus 22 anos também, eu tinha os meus ideais. Eu fui eleito, eu acho que você se lembra, Bush, você já trabalhava na imprensa de Campinas, mas eu fui eleito, eu quero mais rock em Campinas, eu quero mais rap em Campinas, eu quero mais hip hop, eu quero mais skate, eu quero mais esporte, né? Mas nem só por isso, né, eu saí quebrando tudo. Ainda defendo. Eu continuo defendendo. Eu defendo a cultura, eu defendo, né, o investimento nessa parte cultural, o fortalecimento. Skate também ainda? O skate. Né? Eu andei de skate. Eu também andei de skate, andei de patins. Né? Então, é importante. Agora, nem só porque não acontece o investimento que deveria acontecer na área cultural, que eu vou sair quebrando tudo. Né? Que eu vou lá na concha acústica e vou sair quebrando a concha acústica. Não. Né? Nós precisamos preservar e fazer a discussão num alto nível. Tem mais algumas perguntinhas ainda. O pessoal está me dando um sinal aqui que já passamos da nossa meia horinha. Vamos lá. Vou dar uma acelerada aqui. O senhor esteve recentemente visitando as regiões do Circuito das Águas, Amparo, Pedreira e tal. E tem uma polêmica grande lá em relação aos pedágios, que o governo do estado anunciou recentemente que vai colocar lá esse modelo free flow já, sem cancela. Como é que o senhor vê isso, a questão do pedágio, para a pessoa que mora naquela região, também em Piracicaba, aquela região de Santa Bárbara? Como é que o senhor vê essa situação? Eu tive essa semana aqui com o Rafael Benini, nosso secretário, conversei com o governador. Quem gosta de pagar pedágio? Ninguém. Né? Mas o investimento ele precisa chegar. Então, hoje existe uma discussão, eu estou participando muito dessa discussão. Ontem nós tivemos aí um anúncio do governo do estado do investimento de 30 bilhões de reais, inclusive Campinas nós conseguimos aí ali a ligação do Village para a SP-340, o recapeamento, a reconstrução daquela estrada. Mas existe uma discussão, o Bush, que, em torno disso, que nós vamos ter aí os pedágios não simplesmente como aumento de imposto. Não, quando você recebe um investimento, você leva segurança, você leva condições e você também, por exemplo, Campinas-Piracicaba, Campinas-Jaguariúna, nós teremos uma diminuição de R$ 12 e pouco para menos de R$ 5. Né? Então, você vai ter toda uma composição financeira dos pedágios já existentes para um novo sistema. Esses novos pedágios vão provocar uma redução do pedágio de Jaguariúna, é isso? Não só de Jaguariúna. Tá. Né? Então, existe uma outra discussão, né, da redução de todos os pedágios do estado de São Paulo com o novo sistema do Free Flow. E aí você também, e já existe essa discussão, que vai né, colocar na discussão a isenção de pedágios. Por exemplo, eu moro em Lindóia, tenho que ir para Águas de Lindóia para usar um banco. Não tem lógica de um morador, né, pagar o pedágio para ir. Né, e essas cidades vizinhas, cidades que tem uma relação, né, na área da saúde, nos consórcios, né, o morador pagar. Mas acontece isso em Indaiatuba, Campinas, Jaguariúna. Isso Jaguariúna não tem isenção, né? Jaguariúna tem um valor menor,
porque aí tem o sistema Free Flow lá na frente, mais próximo de Mojimirim. Tá. Mas em Indaiatuba, por exemplo, você tem a isenção. Mas para moradores de Indaiatuba, é isso? Para moradores de Indaiatuba. Mas essa discussão já está sendo ampliada. Então, nós estamos conversando com os prefeitos. Lógico que isso seria uma baita bandeira política, né? Sou contra pedágio, mas a gente defende investimento também. Então, quando você fala de uma duplicação, né, de uma estrada, ela é importante, você leva segurança. Você pega, por exemplo, Pinhal até a divisa com Minas ali, o que tem de acidente na região, então você precisa ter investimento, você precisa ter... E aí buscar iniciativa privada. E, logicamente, que a iniciativa privada ela busca, como qualquer empresa, né? Então, essa parceria público-privada ela é importante. Então, o governador ele tem tido essa visão. Então, menos é mais. Então, ao invés de você cobrar uma grande tarifa Campinas-Jaguariúna, você diminui o valor, dilui esse valor pelo trajeto, né? E assim acontece, por exemplo, nos países mais desenvolvidos. Na Europa é 100% assim. Então, você sai de uma cidade, né? Você pega o bilhete, na hora que você chega na outra cidade, você paga pelo quilômetro rodado, né? Então, isso com certeza vai diminuir, isso vai impactar diretamente no transporte de alimentos. Então, por isso que eu falo que eu sou fã do Tarcísio. Não é colocar mais praça para cobrar mais. É colocar mais praças para aumentar o investimento e diminuir as tarifas. Mas quando fala de pedágio, o pessoal Ninguém gosta. Lógico que é uma outra discussão que nós temos e que eu também defendo, falei isso, nós temos a questão do IPVA, que nós precisamos, né, discutir a questão do IPVA, que nós temos, se eu não me engano, a última vez que eu levantei, um orçamento de 57 bilhões de reais de orçamento só de arrecadação só de IPVA. Então, você precisa fazer, né, todo esse contraponto. Então, desconta aqui em algumas praças de pedágios, desconta IPVA, então você precisa ampliar essa discussão, né? E aí eu quero elogiar a grande maioria dos prefeitos que está tendo a maturidade de discutir isso num alto nível. Tem prefeitos um pouco mais exaltados, mas eles estão fazendo uma discussão isso em alto nível e levando as sugestões, por exemplo, a isenção entre a relação de uma cidade, do morador de uma cidade com a outra. Nós já estamos com um tempinho estourando. Eu queria agradecer muito ao Rafa, queria agradecer você que está em casa assistindo a gente, lembrando que você deve compartilhar o nosso conteúdo, ativar o sininho para receber notificações quando a gente tiver um produto novo para você assistir. E pedir para o Rafa fazer agora deixar um recado para a população de Campinas que está vendo a gente. Olha, Bush, primeiro agradecer, né, você, o Diário Campineiro, o diálogo político aqui que nós tivemos, agradecer você que está nos assistindo. E a mensagem que eu posso deixar aqui é reafirmar e reassumir o meu compromisso com a nossa cidade de Campinas, com a nossa região. Eu sou filho de Campinas, venho da periferia, venho da região do Ouro Verde. Eu sei que Campinas pode e merece mais, e eu, dentro do meu mandato como deputado, independentemente das diferenças políticas aqui, já me coloquei à disposição, continuo me colocando à disposição do atual prefeito, de trazer recursos, de fazer intermediação junto ao governo do Estado, assim como eu faço para os outros municípios, né, e convidar a você que está nos assistindo aqui a conhecer um pouco mais o nosso trabalho através das nossas redes sociais, @Rafa Zimbaldi. Obrigado, Bush. Obrigado a você que nos assiste. Que Deus abençoe. Eu que agradeço. Obrigado, Rafa. Obrigado. Foi um prazer. Até a próxima. Prazer. Gente, obrigado. Até a próxima.